Boa noite a todos. É uma satisfação enorme e eu diria que vocês que estão presentes aqui, eu não sei se está transmitindo pelo YouTube, talvez sim, mas esse é certamente um dia marcante para a Universidade Federal do Espírito Santo. A Universidade Federal do Espírito Santo, nas disciplinas que envolvem processo, teve 3 situações que foram divisores de água durante a vida jurídica da instituição. Em 1985, nós tivemos um evento com a presença do professor Kazuo Watanabe, com a professora Ada e vários professores estrangeiros, professores da Itália, que daqui, inclusive, de um evento daqui de São Paulo, saiu um livro chamado Participação e Processo. Um livro clássico, que é um livro marcante na literatura processual. Depois nós tivemos aqui um dia com o professor Michele Tarufo, que foi uma das datas mais emocionantes que nós tivemos aqui na universidade. E hoje nós estamos dando início a um evento em que, sem nenhum favor, e eu digo sem nenhum favor porque o grande responsável pelo evento é o Hermes, sem nenhum favor, nós temos aqui, inauguramos hoje na Universidade Federal do Espírito Santo, um evento com as maiores autoridades em processo coletivo da Iberoamérica. A chance de acontecer, se Hermes estiver aqui, outro desse pode ser até daqui a 2 meses, porque Hermes é um sujeito incrível. Mas a chance da gente reunir tanta gente boa, tanta gente que forma opinião, tanta gente responsável por aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente leciona, é muito difícil. Então, antes da gente realmente começar, e eu passar a palavra para o meu amigo Cássio, para ele dar a saudação de boa-vinda em nome do IBDP, eu quero, assim, sinceramente, palmas para o Hermes, porque sem ele isso não aconteceria. E é um sujeito doce, equilibrado, gentil, empreendedor, corajoso e sempre muito bem-humorado. E, além disso tudo, um professor com P maiúsculo. Então, assim, não fosse o Hermes aqui, certamente eu, com certeza, não conseguiria fazer o que ele fez. E ele fez, se não vou dizer que fez tudo, fez 99%. Claro, com o apoio de um corpo de alunos do mestrado que, assim, só para vocês terem uma ideia, são 8 grupos de WhatsApp. Então, por aí vocês percebam. Então, assim, eu estou muito feliz, é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande. E eu, antes de então, passar a palavra para o Cássio, passar a palavra para o Santiago, passar a palavra para o professor Teisa para poder fazer a abertura, eu quero passar a palavra para o nosso, vamos dizer assim, o Ministério Público foi o grande responsável, o grande fomentador disso tudo aqui. Não é à toa que o Hermes está no Ministério Público, não é à toa que o Hermes é um personagem importantíssimo no Ministério Público. E aqui do meu lado está o Francisco, permita-me chamá-lo assim, que eu já conheço há muitos e muitos e muitos anos, é o nosso procurador-geral, nosso porque é meu como cidadão, né? Eu não sou do MP, mas é meu como cidadão, é um amigo de longa data. Então, eu passo a palavra para ele, ele tem horário para ele poder, então, fazer a saudação dele e livrá-lo
para esse outro evento que ele tem que ir, para ele poder inaugurar também. Então, está com você a palavra, declaro aberto o nosso primeiro Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva. Bem, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui. Imagina só, o cerimonialista é o Zanetti. Imagina os professores que estão à minha frente e os professores que estão ao meu lado. O peso da responsabilidade que nós temos aqui de dar a saudação em nome do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Sou Procurador-Geral de Justiça há 6 meses, mas sou promotor de justiça há 21 anos. E quando eu venho à UFES, eu me sinto muito em casa, porque eu sou filho da Federal Fluminense de Niterói, a UF. E lá no Rio a gente fala UF, não fala UFF, né? Porque aqui no Espírito Santo se fala UFF, para não confundir com a UFES. Então, me sinto muito em casa, eu vejo nessa juventude que nos acompanha, que está aqui olhando, vejo meus futuros colegas, promotores e promotoras, vejo advogados, advogadas, defensores, vejo juízes, vejo a elite intelectual do direito do Estado do Espírito Santo reunido nessa sala e que tem aqui a presença de juristas do mais alto nível da Iberoamérica. Então, para mim, uma honra muito grande representar o Ministério Público nesta noite falando com vocês. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do meu querido amigo Marcelo Abelha, dizer da sua gentileza, das suas palavras, da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua esposa Camila e por toda a sua trajetória de lisura e competência. E cumprimentar também meus colegas do Ministério Público, na pessoa do meu querido Procurador de Justiça, Alexandre Guimarães, eterno aluno, mas também que a gente chama de astronauta, porque ele sabe de todas as matérias, é realmente um grande intelectual, meu amigo Lídio, meu amigo Zanetti. O meu recado aqui é o seguinte: o processo civil foi a minha matéria preferida na faculdade. Eu era muito interessado na matéria de processo civil, estudei muito processo civil, eu era apaixonado por processo civil na faculdade, e quando eu passei no concurso do Ministério Público, eu tinha a visão daqueles formados lá no final dos anos 90, me formei em 99/2000, de que o processo, enfim, ele resolveria tudo, todas as questões jurídicas eram resolvidas pelo processo e, portanto, nós precisávamos usar aqueles padrões para resolver os problemas. E, obviamente, o processo ele é uma ferramenta fundamental para que resolvamos os problemas. Nós, a sociedade, muitas vezes precisa de uma decisão judicial firme, que dê segurança, que dê transparência, que declare o direito e constitua situações fundamentais. Então, ainda o processo civil, o processo penal, elas são fundamentais para a sociedade. No decorrer desses últimos 20 anos de trabalho e estudo, nós descobrimos também outras formas de tutelar os direitos, dentre as quais a autocomposição, a negociação, a mediação, a justiça restaurativa, que também trazem bons frutos para resolvermos os problemas, porque vocês, senhoras e senhores alunos, vocês são resolvedores de problemas. Então, quando os seus clientes, as partes chegarem nos seus gabinetes, eles estão carentes de um problema a ser resolvido por vocês. E um dos remédios para resolver é o processo, é a ação judicial, e o domínio pleno dessa ferramenta, tão bonita e tão essencial, é fundamental. Porém, outras formas de resolução, e aí vem a negociação direta, a autocomposição, a justiça restaurativa, são aportes fundamentais para vocês. Então, nessa toada, lá no Ministério Público, recentemente, nós acabamos de resolver uma questão que nos atormentava, que era o desastre de Mariana.
fizemos, então, o maior acordo da história de 170 bilhões de reais por meio do processo e da negociação. Ou seja, nós tivemos que usar as duas formas de resolução, sem as quais, doutor Zanetti, não conseguiríamos resolver o problema. Ou seja, nós precisávamos da alavanca da decisão judicial, mas precisávamos também construir uma solução consensual com múltiplos atores, envolvendo múltiplos interesses, e aí a Defensoria Pública também participou, múltiplas agências participando da construção desse grande acordo. Então, esse é um exemplo em que mediação, negociação e processo têm que caminhar juntos e criar sinergia para resolver o problema das pessoas. Recentemente, eu tive uma experiência também em trabalhar numa autocomposição em relação ao plano diretor municipal da cidade de Vila Velha. Cidade de Vila Velha é aquela cidade que nossos visitantes vêm, que tem um convento no alto de uma montanha, que é uma cidade maravilhosa, aquele convento de 1500, ou seja, é patrimônio histórico aqui no Brasil, é uma cidade com muita natureza, com um meio ambiente fantástico, com desenvolvimento econômico, e o plano diretor é a lei da cidade, é a lei que organiza como essa cidade vai se orientar, quais são as zonas, a zona econômica, a zona residencial, a zona de proteção ambiental, e a discussão sobre o PDM, ela chegou no Ministério Público e, por meio da autocomposição, envolvendo todos os atores e sem ajuizar uma única ação, nós conseguimos resolver um imbróglio fundamental para a cidade de Vila Velha, que a partir dali passa a ter segurança jurídica. As pessoas querem segurança jurídica. A economia demanda segurança jurídica. É o grande valor que nós temos que dar como sistema de justiça para a sociedade, segurança jurídica, resolver os problemas reais das pessoas e da sociedade. Então, na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, eu me sinto extremamente honrado de ter sido convidado, doutor Zanetti, de ser um apoiador deste evento, porque o Ministério Público tem a função de tutelar os direitos da coletividade, os direitos difusos, os direitos fundamentais, ser uma agência de defesa dos direitos fundamentais e a resolutividade dos problemas, resolver o problema das pessoas no mundo real, no mundo concreto, é a nossa missão. Então, eu espero que dentro dessa sala tenhamos os futuros promotores e promotoras de justiça dos próximos anos, mas, quem sabe, tenhamos já no próximo ano algum servidor, porque nós estamos para lançar um concurso para servidor do Ministério Público, cargo efetivo, e quem sabe um de vocês aqui já comecem aí a estudar para estar dentro da nossa casa nos próximos meses. Então, muito obrigado pelo convite, doutor Zanetti, doutor Marcelo Abelha, e eu desejo que esse evento seja um evento muito engrandecedor para todos vocês. Bom, dando prosseguimento, agradecendo mais uma vez ao querido Francisco, que fica absolutamente, eu sei do seu horário, Francisco, eu sei que você tem compromisso, fica à vontade. Eu imediatamente passo a palavra para o professor Cássio Scarpinella Bueno, que já foi apresentado, é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é professor titular da PUC, de São Paulo, mas, fora todos esses predicados, vamos dizer assim, essas nominatas que se referem aos títulos que ele tem, ele é meu amigo, e de muito tempo. Somos amigos há quase 30 anos, e conheço Cássio muito, ele me conhece muito, enfim, é uma pessoa muito querida para mim, e tudo que ele vive hoje, que ele está vivendo hoje como presidente dessa instituição tão importante, para mim, motivo de orgulho. Sabe quando um amigo
ver o outro amigo sendo reconhecido e merecidamente reconhecido. Cássio é um professor de uma honestidade intelectual, de uma dedicação que eu posso dizer de perto. Um cara muito sério, muito correto, do bem, como a gente gosta de chamar, e merece realmente todos esses títulos que enobrecem a carreira dele. Cássio, muito obrigado por estar aqui hoje, e na condição de Cássio e na condição de presidente, por abrilhantar o nosso evento e abrir o nosso evento. Está com você a palavra, querido. Boa noite a todas, boa noite a todos. Enfim, falando como presidente do IBDP, tenho que agradecer muito enfim, essa oportunidade, né, de o IBDP apoiar esse magnífico evento. Faço minhas as considerações do professor Marcelo Abelha, as considerações que o professor Hermes Zanetti já havia dito, né? Realmente é um evento raro em termos de Brasil, e olha que nós temos bons eventos, né, espalhados no nosso Brasil continental, mas esse primeiro Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva, eu digo sem medo de errar, é um daqueles que, como disse o Marcelo, entra na história, né? E aí, pessoalmente falando, isso é uma satisfação, é uma honra, um privilégio enorme estar aqui, não só rodeado de novos e queridos amigos, inclusive de vários colegas, né, da Europa, da América do Sul, né, Argentina, Uruguai, Espanha, Chile, etc., mas está ao lado de dois grandes amigos, né? Na verdade, três grandes amigos, né? A Patrícia Pisol, que a Patrícia está paulistanada já há muito tempo. Mas aqui do Hermes, cadê o Hermes? Só porque eu ia olhar para ele. Nosso querido Hermes Zanetti. Mas eu vinha para cá, posso falar isso rapidamente, porque daí eu não preciso falar depois, a gente ganha tempo. Antes do Hermes saber que tinha Espírito Santo lá no Rio Grande do Sul, pode falar isso também? Eu já estava aqui, né? Já estava aqui, graças à generosidade de um Marcelo Abelha Rodrigues. Na época ele também não estava na UFES, embora seja filhos da UFES, né? Mas graças a ele, a generosidade dele e a generosidade de outra pessoa que é fundamental para o processo coletivo brasileiro, e que eu tive o privilégio de atuar ao lado dela, de aprender com ela e conhecer um Camilo Zufelato ao lado dela, a professora Ada Pellegrini Grinover. Eu tive o privilégio, imaginem vocês, porque eu era jovem na época eu também não usava barba, isso disfarça um pouco, mas de ser professor, né, da primeira leva do mestrado da FDV, ao lado do Abelha, ao lado do Flávio Cheim, hoje dois professores titulares, né, ordinários, aqui da Federal do Espírito Santo, à época, na grande faculdade privada do Espírito Santo, que é a FDV, já era e hoje é, né? E que abriu o mestrado, imagina, com a Ada Pellegrini Grinover, José Roberto dos Santos Bedac, lógico, as pratas da casa, né, o Abelha e o Flávio Cheim, e eu, oi, né? E uma coisa, de conviver, né, voos, atrasos de voo, turbulências, e cada uma que eu pegava para vir para cá, né, frente fria se aproximando pelo litoral, enfim, é realmente um privilégio voltar aqui com esse, né, grande amigo aqui, está ao lado, e hoje que ele falou uma coisa muito gentil de mim, eu falo dele, eu também fico muito feliz por vê-lo, né, Marcelo, já te falei isso, aqui como professor titular, concursado com uma Paula Costa e Silva na banca aqui, né, depois de um pós-doc em Lisboa, tal, entre outras tantas e tantas conquistas, falando aqui, e ele, Marcelo, assim como falo da nossa PUC, da nossa alma mater, PUC de São Paulo, com a Patrícia Pisol, já lá em São Paulo, que ela não voltou, né, ela vem só de vez em quando para cá, encontrou o amor da vida dela lá, né, em São Paulo, querido amigo Gilson, mas e os mais jovens entendam isso, é importante, assim com os mais velhos da época, e sempre a professora Ada Pellegrini, o professor Kazuo Watanabe, o próprio professor Antônio Gide, são nomes importantes para o processo civil brasileiro, mas são os responsáveis pelaquilo que hoje nós chamamos no Brasil, com muita tranquilidade, de processo coletivo, como algo diferente do processo civil.
Naquela época, uma das grandes lutas, de uma grande luta do Abelha individualmente, sofrendo pessoalmente por isso, na nossa PUC, era discernir o processo civil do processo coletivo. Não por acaso, aliás, porque o Marcelo, naquela época, estava vinculado à PUC. A PUC foi a primeira faculdade do país. A PUC, embora privada, né, ela tem uma feição pública, social, religiosa, evidente, né, e uma estruturação pública. Nós somos, então, seguimos exatamente o modelo das universidades públicas brasileiras, exatamente o modelo, né, para o bem e para o mal, né, enfim. Mas nós somos a primeira universidade brasileira a criar um departamento de processo coletivo. E o Marcelo estava lá, a Patrícia chegou logo depois, né, no momento da estruturação, porque ele já estava lá, um pouquinho mais velho, uma coisinha assim, enfim, chegou um pouquinho antes, mas estava lá a Patrícia Pisol, estava lá o Abelha, e eu estava lá, ainda lutando por outras razões, porque eu não estava nesse departamento, né, mas é um privilégio. E ver, então, a consagração disso tudo, né, nestes 3 dias aqui de magnífico evento. Então, parabenizo o Marcelo, parabenizo o Hermes, parabenizo o MP do Estado do Espírito Santo, e, lógico, como presidente, estando, né, estar, não ser, mas estar presidente do EBDP, é um privilégio de poder apoiar esse tipo de iniciativa, e tenham certeza de que sempre estaremos apoiando, né, como sempre apoiamos eventos como esse. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Fazendo justiça também a Patrícia. Patrícia é capixaba, formada aqui na UFES. Só que a Patrícia, logo que se formou, foi fazer o mestrado lá em São Paulo e lá ficou, né? A gente conviveu lá durante a época do mestrado, fomos professores ela continua professora da PUC. Eu fui durante um período, acho que foi de 94 até 96 ou 7, e ela continua, é professora do mestrado. Casou-se com o Gilson, também professor, desembargador, né, em São Paulo. Mas, enfim, eu vou passar a palavra agora para o professor Santiago Pereira Campos, que é professor de Direito Processual da Universidade de Montevidéu, Uruguai, é advogado e, atualmente, é o presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e, na verdade, é o mais capixaba de todos os uruguaios. É um professor muito querido, é uma honra muito grande recebê-lo aqui, professor. Nós já os conhecemos e estamos muito felizes que o senhor possa estar aqui abrilhantando o nosso evento. Muito obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, dizer para vocês que vão ter a tragédia que eu vou falar em portunhol, que não falo bem português, mas tampouco falo bem portunhol, o que já é muito grave. Mas quero realmente fazer grande agradecimento em nome da Conselho Diretivo do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, grande agradecimento para os organizadores deste evento, conjuntamente com o Instituto, que são o Instituto Brasileiro, a persona do professor Cássio Scarpinella, que sempre está dando apoio e colaborando com o trabalho do Instituto Ibero-Americano, esta maravilhosa Universidade Pública Federal, a UFES, que é uma universidade tão querida, por isso Marcelo falava de que eu gosto muito de vir aqui a Vitória, o Ministério Público, a persona do Procurador-Geral do Estado, e também, por supuesto, ao programa de pós-graduação e ao Laboratório de Processo de Constituição. Realmente, este primeiro Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva se formou, vamos a confessar isso, tomando umas cervejas em boteco de Vitória. Vamos a ser sinceros, porque realmente os grandes projetos se ficam assim, com a amistade, pensando em que coisas juntos podemos construir para melhorar a vida das pessoas que vivem em situação de muita dificuldade. E esse foi, por lo tanto, projeto que começou e que depois, como falava Marcelo, bueno, Hermes, que é uma motoniveladora, não sei como se fala aqui em português, mas atropela e ele organiza e já está todo listo.
Também é importante dizer que para a doutrina processual ibero-americana, os aportes de Brasil y de la doctrina brasileña han sido inmensos en materia de derecho processual en todas las áreas, pero fundamentalmente en tema de procesos colectivos. Nos aprendemos de toda Iberoamérica, de la experiencia de Brasil, de la realidad de Brasil, y aproveitando que está o Procurador-Geral de Estado aqui, eu sempre falo quando vou a outros países, hoy os ministérios públicos têm que mirar para o Ministério Público de Brasil, porque a liderança do Ministério Público nos processos coletivos em Brasil é um exemplo. Muitos de nossos países não têm o desenvolvimento dos processos coletivos porque falta a liderança do Ministério Público. Tenho também que fazer uma grande alegria de que esteja presente aqui dois ex-presidentes do Instituto Ibero-Americano, meu querido maestro, professor Lourenço Bujosa, e meu queridíssimo maestro também, o professor Eduardo Teixa, também presidente da Associação Internacional de Direito Processual. Como falava Marcelo, ter presentes a estes referentes mundiais do direito processual é realmente uma coisa muito importante. Quero finalmente fazer duas referências à importância que tem o tema dos processos coletivos para o Instituto Ibero-Americano. O Instituto Ibero-Americano, como quizás muitos estudantes não conhecem, tuvo muitos anos trabalhando para a configuração de um código modelo de processos coletivos. O que é um código modelo? É um instrumento de soft law, um instrumento que permite orientar o trabalho dos estados em seus processos de reforma, e esse projeto de um instituto que finalmente foi aprovado em um congresso em Venezuela em um ano ya hace 20 años, estamos celebrando exactamente los 20 años del Código Modelo, por eso surgió esta idea en el boteco que falaba, porque estábamos celebrando esos 20 años do Código Modelo, tuvo una impronta fundamental da doutrina brasileira. Por mencionar algunos nombres, Ada Peregrini, Kazuo Watanabe, Antonio Gidi, fueron referentes fundamentales en ese trabajo que llevó varios años, que finalmente culminó con ese código modelo. Y hoy estaba tentando leer qué cosa falaba o a exposición de motivos do código modelo, y leía esta definición escrita hace 21, 22 años atrás, y que sigue siendo bastante real hoy. A situación dos procesos coletivos en Iberoamérica es realmente insuficiente, heterogénea, por no decir caótica. Y esto que para Brasil puede significar, fuera de contexto, por el gran desarrollo que tiene Brasil con los procesos colectivos, sigue siendo vigente para muchos de los otros países de Iberoamérica. Por eso es interesante esto de poder comparar, hablar de las distintas realidades de los distintos países. Y por otro lado, el trabajo del instituto tiene un desarrollo muy importante en los últimos años, porque el instituto creó un grupo de trabajo expertos sobre procesos colectivos y procesos estructurales, con la lideranza de José María Salgado, que está por aquí, que es realmente un grupo que también es motivador fundamental de este trabajo, Francisco Berwick, que integra, Carlos Glave también, que está, y es un equipo muy fuerte, que es realmente el que va construyendo oportunidades de desenvolvimento de projetos. Com Hermes falávamos hoje de uma coisa que é interessante pensar, que seria muito interessante que ao final de nossos debates pudéssemos ter uma espécie de declaração, uma espécie de carta com alguns princípios fundamentais de lo que pensamos, porque muitas vezes a dificuldade é que deliberamos, discutimos, publicamos, mas finalmente nos estamos preparando para darle aos estados, fora da academia, darle um insumo que pueda ser útil para o desenvolvimento de processos coletivos. Eu creio que necessitamos, desde a academia, ter uma presença muito maior em apoiar os processos dos distintos estados, porque, infelizmente, não todos os estados têm expertos em processos coletivos que podem aportar, e desde a academia me parece que esse é um ponto importante. Assim que, finalmente, quero desejar que os debates sejam interessantes, que sejam importantes, e bueno, quero agradecer muito a Hermes e a Marcelo, e quero comprometer a vocês, daqui a 2 anos aqui a mais, tengamos em la cidade de Vitória o 2º Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva. Muito obrigado.
Então, eu já prometo que nós vamos fazer, só que a gente precisa ir para um boteco para poder saber o motivo. Não precisamos mais. Mas é muito importante isso que o professor falou. E já pensou, Hermes, se a gente faz uma carta do Espírito Santo, uma carta abençoada, né? Daqui do Espírito Santo, de processos coletivos? Então, fica aqui, acho que é importante a gente documentar, inclusive como soft law, né? Eu quero passar a palavra agora para o professor Eduardo Oteiza, que é professor titular da Universidade Nacional de La Plata, Argentina, é o presidente da Associação Internacional de Direito Processual. É uma honra recebê-lo aqui, professor, e, particularmente, sou fã de 2 trabalhos de Vossa Excelência, chamamos assim porque merece, um trabalho maravilhoso sobre a prova no processo e o outro sobre processos coletivos. Com muita, muita, muita alegria, com muita honra que a universidade recebe o senhor aqui. Muito obrigado por abrilhantar esse evento tão importante para aqui, para o nosso Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Buenas noches. Para fortuna de ustedes, lo único que me animo a pronunciar en portugués es este saludo. He intentado aprenderlo, pero he fracasado, así que no. Santiago habla de portuñol, yo solamente usaré el castellano, creo que para beneficio de ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento en la persona de Hermes Zanetti y a los organizadores. Es un placer para mí estar con ustedes. El agradecimiento lo hago extensivo, desde luego, al Ministerio Público, al Instituto Iberoamericano, al Instituto Brasileño y, bueno, a los grandes amigos que nos acompañan aquí. Me toca hablar, me han sugerido hoy hablar, yo no lo tenía pensado en nombre de la Asociación Internacional, es por este motivo que uso la palabra, y quería señalar unas cuestiones muy breves. En primer lugar, Santiago hacía alusión con razón a la importancia de la academia y de este tipo de reuniones, que muchas veces nacen tomando una cerveza para beneficio de todos, ¿no? Pero que es la reproducción de relaciones interpersonales que generan frutos que uno muchas veces no alcanza a percibir en el instante. A mí me parece interesante recordar, y tomo en esto lo que decía Casio Scarpinella, un hecho que, visto a la distancia, habla de la repercusión que tienen estos encuentros. En 1983, en la ciudad alemana de Würzburg, se celebró el Congreso Mundial de Derecho Procesal, que cambió básicamente la historia de la Asociación Internacional. En ese congreso, Mauro Capelletti y Brian Gart presentaron su informe sobre los intereses difusos y colectivos en aquel momento. Y este no es nada más que un dato histórico, porque aquel informe que cambia la vida de la Asociación Internacional tuvo una directa repercusión en el pensamiento de Ada Pellegrini y de Carlos Barbosa Moreira, que también integraron nuestro Consejo Directivo de la Asociación Internacional y lideraron en América Latina los estudios sobre procesos colectivos desde una vertiente desconocida hasta aquel momento. En aquel momento se hablaba básicamente de las class action americanas y era un fenómeno aislado a esa cultura. Ese informe internacional de Mauro Capelletti le dio una distinta dimensión al tema. Y creo, puede ser que es justo hablar, no exagerado de ningún modo, que la doctrina italiana tal vez sea la que tomó más en cuenta aquel pensamiento de Capelletti y de Gart. También es justo decir que Capelletti fue más querido en América Latina que en la propia Europa, por esta
forma de reconocer la idea más allá de las fronteras. En el año 2012 tuvimos una iniciativa en la Asociación Internacional que fue hacer una primer conferencia entre el Instituto Iberoamericano y la Asociación Internacional justo sobre el tema de intereses colectivos. Es decir, la relación entre la Asociación Internacional, el Instituto Iberoamericano y los distintos grupos de procesalistas, desde luego el Instituto Brasileño, los distintos grupos de procesalistas es muy intensa. Y desde este punto de vista, para mí es una alegría enorme, un honor que me hayan invitado a decir unas breves palabras que por razón del tiempo y la próxima mesa no voy a extender más. Así que, desde luego, mis felicitaciones a Hermes, pero en la persona de Hermes, a todos los que lo ayudan y también a las instituciones que los acompañan. Muchas gracias. Agradeço a todos os expositores. Agora eu solicitaria que o professor Santiago, o professor Marcelo, o professor Cássio e o professor Oteiza ficassem na mesa, liberando os demais para que nós possamos prosseguir com o próximo painel. Estou ainda aprendendo minhas novas funções. Muito obrigado, doutor Francisco, doutor Lidson. Gostaria, então, de chamar à mesa para a composição desse painel o professor titular da Universidade de Salamanca, professor Lourenço Burros Savadell. Agora nós não teremos mais cerimonialista e eu assumo a função de coordenador da mesa e eu e o Marcelo vamos participar dessa mesa. Então, vou passar para lá. Colegas, então, a ideia da dinâmica deste painel é fazer um painel no qual nós possamos ter um diálogo sobre alguns dos temas mais relevantes que vão estruturar o Congresso depois desse primeiro momento. Então, é um diálogo que vai anteceder tudo o que nós teremos nos 2 próximos dias de evento. Amanhã pela manhã, na universidade, nós vamos ter a discussão dos trabalhos que foram apresentados a este congresso. Nós tivemos mais de 30 trabalhos apresentados para este congresso, que vão resultar em uma publicação dos anais deste congresso. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, nós teremos o prosseguimento lá no Ministério Público do Espírito Santo. Então, ficam todos convidados para, a partir das 14 horas de amanhã, estarem no Ministério Público do Espírito Santo. Para que nós possamos retomar um pouco do tempo, Marcelo, que nós precisamos recuperar, estamos com um pouco de atraso, eu iniciaria imediatamente com algumas perguntas para provocar o debate da nossa mesa. Nós temos uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer a todos os nossos painelistas, professor Oteiza, professor Cássio, professor Lourenço e professor Santiago. Por que a sociedade deveria acreditar no processo coletivo como um caminho mais adequado e apropriado para a proteção efetiva e eficiente dos direitos? Podemos começar com o professor Cássio. Olha, nunca parei para pensar sobre isso. Não é espontâneo? Espontâneo. Pareceu espontâneo? Pareceu. Então, né? Bom, agradecendo ao professor Hermes a oportunidade, então, veja, eu acho que, como eu dizia até, né, a ideia de pensar num processo coletivo, né, diferente, à parte, ao lado do processo civil, nunca no sentido de ser um melhor e um pior, isso é errado. Que nem processo arbitral. Processo arbitral é melhor, processo jurisdicional é ruim. Isso é errado. São coisas diferentes, né, dentro de um modelo amplo de vários acessos
à justiça, acessos mais adequados, menos adequados. Ao meu ver, e o professor Oteiza falou, ele é uma enciclopédia, em todos os sentidos, no melhor sentido do termo, mas trazendo para nós brasileiros, né, a enorme, absurda influência do genial Mauro Capelletti, né, é bem a ideia da segunda onda de acesso à justiça, né, é bem a ideia de viabilizar um acesso que, de outro modo, muito provavelmente não existiria. Seja numa perspectiva norte-americana, não vale a pena litigar. A gente não vai litigar por R$10, nem mesmo no Brasil, não se litiga, né? Nos Estados Unidos muito menos, por $10 que seja, né? Para nós R$60, né? Mas não vai. Seja, e aí ao meu ver a importância de um Ministério Público brasileiro, elogiado por Mauro Capelletti, essa é uma passagem famosa da obra de Capelletti, falando que as críticas que ele fazia a um Ministério Público italiano não eram aplicáveis ao Ministério Público brasileiro, depois que aprendeu o que era um MP brasileiro, que é uma situação muito diferente, até pelo federalismo brasileiro, inexistente, né, para eles lá, né, mas, em termos de Brasil, sem prejuízo do MP, mas falando da Defensoria Pública também, apoiadora do nosso evento, dos vulneráveis. Então, não é só a questão dos R$10, não me importa. Às vezes, para uma grande massa, uma grande parte da sociedade brasileira, R$10 importam. E mais, às vezes, ainda que individualmente esses R$10 possam não importar tanto na perspectiva do credor, mas daquele que deve os R$10, né, numa violação em massa, numa violação de consumo, né, vamos imaginar uma cobrança indevida por um agente financeiro, por um banco. Quantos clientes tem esse banco? Uma cobrança indevida de uma telefonia celular, de um plano de saúde. R$10 indevidos por boleto enviado, por consumidor lesado. Quantos consumidores? 1.000 consumidores, 100.000 consumidores, enfim, etc. E aí temos mais do que R$10 milhões, né? Aí é um dinheiro para todos os gostos, bastante relevante. Então, ao meu ver, a ideia do processo coletivo ela tem que ser vista como uma forma de canalização, uma forma diferenciada, no sentido de privilegiada de acesso à justiça. E por que a sociedade tem que levar isso em conta? Para viabilizar um verdadeiro, efetivo acesso à justiça. E, ao meu ver, talvez algo que a gente possa aprender ainda com a mentalidade da verdadeira class action norte-americana, enfim, particularmente isso é interessante de ver, é acreditar nas instituições. No caso do Brasil, nós acreditamos, felizmente, né, em instituições públicas, e aí o próprio elogio do professor Santiago, né, essa sensação do não brasileiro em relação ao Ministério Público brasileiro, lógico, temos as peculiaridades, são estaduais, são federais, etc. e tal, né, temos aí questões interessantes, polêmicas, mas também defensorias públicas, mas, sobretudo, e aí, ao meu ver, o processo civil brasileiro precisa, talvez, amadurecer um pouco, não o processo coletivo em si, mas as instituições privadas, associações, ONGs, sindicatos, né, para também ter, até porque do ponto de vista da legislação brasileira e do próprio código modelo, né, típico, né, da Iberoamérica, o código modelo, né, que está completando os seus 20 anos aí, né, que a gente já comentou um pouco, né, de se acreditar que estes entes exponenciais possam viabilizar um adequado acesso à justiça sem maiores perdas, ou, quiçá, sem nenhuma perda individual de direito. Excelente. Né? É bem a ideia do ter o seu dia, bem coisa de americano mesmo, né? Eles adoram falar, ter o seu dia na corte, mas por intermédio de um ente exponencial confiável que realmente represente. Eu acho que é isso, professor Hermes. Muito obrigado, professor Cássio. Professor Lourenço, como reagiria a essa pergunta? Professor Lourenço, que é um dos maiores especialistas no tema na Europa, tem muitos trabalhos publicados e recentemente publicou um livro aqui no Peru, que tem, depois eu posso compartilhar com todos vocês. Mas, caro Hermes, eu venho ao Brasil sempre a aprender. Então,
Muito boa tarde. É para mim uma felicidade estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do Hermes e do seu time, o Marcelo. Eu nunca tinha estado aqui no Espírito Santo, algumas vezes no Brasil, mas estou feliz aqui com vocês. E devo dizer que eu comecei a pesquisar sobre esse tema há alguns decênios, quando na Espanha tínhamos só não um artigo, um parágrafo de um artigo, e os meus amigos diziam para mim, mas você que pesquisa sobre um parágrafo de um artigo. E eu comecei a ler, sobretudo os italianos, que tinham publicado muito nos anos 70, mas encontrei a doutrina brasileira, encontrei a Ada Pellegrini e os outros. E eu comecei a ver a luz, a ver a claridade. Por isso, é verdade, eu venho ao Brasil a aprender e eu não posso vir ao Brasil a ensinar nada de processo coletivo. Eu tenho muita inveja do que dizia o meu amigo Cássio, de ter um departamento de processos coletivos. Isso é ciência-ficção, eu diria que na Europa. Mas todas essas coisas que diz o professor Scarpinella Bueno, eu acho que ainda tem muita vigência. São ideias que já o Mauro Capelletti escrevia, e essa ideia de acesso à justiça. Algumas... Eu falo aos meus estudantes aquele defecto de peso quando vai comprar alguma coisa no supermercado que é muito pequeno e não vale a pena procurar justiça nos tribunais porque é mais caro do que ficar em casa, mas para a outra parte é um proveito muito grande, é uma injustiça. Então e o Daniel Mitidiero falava também isso, uma questão de acesso à justiça, mas também de isonomia, não? De equilíbrio entre as distintas partes materiais de um problema de consumo, por exemplo. E na Europa temos esse problema, temos que essa ideia com muito devagarinho tem evoluído, mas com muitas restrições e só nesse âmbito, não só, mas com muita vantagem nesse âmbito do consumo, porque foi criado, e essa evolução tem sido feita nesse mercado comum, que é um dos grandes origens da União Europeia, e uma parte importante desse mercado comum são os consumidores. Então, a consequência disso é que quase toda a legislação, não muita, não comparável ao Brasil, mas as normas que temos na Europa estão voltadas, estão viradas ao direito do consumo, a proteger os consumidores e, em alguma parte, virando para o ambiente. Mas, como vocês sabem, os problemas de coletividade são muito mais amplos. Então, a necessidade é ainda muita e eu acho que os legisladores europeus, eu falo para a Espanha, sobretudo, ainda não conhecem, ainda não sabem bem as virtudes do processo coletivo e, por isso, vamos ainda atrás, porque um dos problemas graves que nos últimos anos tivemos na Espanha foram as chamadas cláusulas suelo, eram cláusulas abusivas em contratação, em contratação da adesão, e a solução do legislador e dos tribunais foram processos individuais. E em julho tivemos uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que para alguns foi muito surpreendente, que, para dizê-lo com resumo, o que diz essa doutrina jurisprudencial é a ação coletiva pode funcionar nessa matéria. Eu já sabia que nessa matéria
funciona o processo coletivo. Mas a maioria dos juristas europeus, eu acho que não sabiam. Então, por isso, eu venho ao Brasil a aprender e a olhar essas funções tão importantes que tem o Ministério Público para procurar a justiça, para defender a legalidade e o interesse social também do ponto de vista da técnica do processo coletivo. Muito obrigado, professor Lourenço. Como vocês podem ver, fala um excelente português. Dois documentos que depois os colegas que tiverem interesse em investigar a situação europeia podem ser interessantes, nós vamos continuar discutindo eles ao longo desse congresso, é as European Rules of Civil Procedure, que acabaram de ser aprovadas, e a resolução que o professor Lourenço referia, da União Europeia, a diretiva número 1828 de 2020, que mostra que esse tema hoje está mais vivo do que nunca. E nós gostaríamos de ouvir a opinião do professor Santiago. Muito obrigado, pero la pregunta es bastante inquietante, siendo tan simple, porque ¿por qué la sociedad va a creer que el proceso colectivo es un camino interesante para solucionar parte dos problemas? E eu partiria um passo mais atrás. Estamos vivendo o tempo de uma sociedade que não crê no sistema de justiça. Então, a pergunta quizá podia ser modificada um tanto, é decir, ¿podrían los procesos colectivos colaborar para que de alguna manera la sociedad recupere la credibilidad de la justicia? O sea, que la percepción de las personas pueda mejorar en relación a los sistemas de justicia si el sistema de proceso colectivo funciona adecuadamente. Esa podría ser una manera. Entonces, siguiendo la idea del profesor Cássio, sin duda que los procesos colectivos son un instrumento fundamental para tratar de que millones y millones de casos, como falaba también Lourenço, que quedan fuera del sistema de justicia, puedan tener su día ante el tribunal. Ahora, ¿cuál es el punto? Que al menos en la mayor parte de los países iberoamericanos no tenemos ningún estudio certo. Si alguien quiere hacer alguna investigación ahí, alguna investigación, no, ¿cómo es que você fala en portugués? Alguna pesquisa, esa palabra. Si quiere hacer alguna pesquisa interesante es ¿cuántos y cuáles son los casos que no llegan al sistema de justicia? Los procesualistas pasamos todo el tiempo trabajando con los casos que entraron al sistema de justicia y ahí debatimos cosas juzgadas y una cantidad de cosas, mas no nos preocupamos por una cuestión quizás mucho más importante que cuáles son los millones de casos que no llegan porque no vale la pena a la persona, porque la persona no tiene los recursos necesarios para poder hacer eso. Y ahí es donde los procesos colectivos acredito que tem um valor importante para darle à sociedade se são processos coletivos que estão adequadamente regulados, que estão adequadamente desenvolvidos e, por supuesto, que têm uma liderança do setor público importante e também, como falava Cássio, com um rol da sociedade civil e dos sectores privados importante na sociedade. Agora, também é certo que na América Latina, Iberoamérica em geral também, temos situações muito distintas. Há países onde temos milhões e milhões de casos e, por lo tanto, o sistema judiciário não tem capacidade para tratamento de casos. E temos outros países que estão com uma situação bastante distinta. Então, também há que pensar se aqui não há um fator cultural que está incidindo em que alguns países como Brasil ou também como Argentina hayan desenvolvido os processos coletivos de uma maneira digamos, importante, y otros países, como es el caso de mi país, de Uruguay, como es el caso también de Chile, que en área de consumidor tuvo un desenvolvimiento, pero no tiene mucha utilización, o el caso de Paraguay. Entonces tenemos que pensar si ahí no hay un tema cultural, porque yo me he encontrado con gente del sector público en algunos países más pequeños de América Latina y tienen terror por procesos colectivos. Si nuestros países son los principales proveedores de servicios y de bienes, es el Estado, yo no quiero esta herramienta. Entonces, ahí tenemos un debate interesante también, y si la sociedad no trata de colocar este punto en la agenda pública en los países que no tenemos un desenvolvimiento profundo de los procesos colectivos, es muy difícil lograr una ley de procesos colectivos madura, fuerte, potente,
si no tenemos eso. Entonces, acredito que necesitamos un cambio que provenga por eso en el instituto estamos trabajando en eso, en un documento que pueda convencer al poder público que los procesos colectivos son un camino para mejorar el acceso. Y mejorando el acceso, vamos a probablemente a intentar mejorar la percepción que las personas tienen acerca del sistema de justicia. Obrigado. Hermes, repeteu o tempo, hein? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, professor Santiago. Demonstrou aqui a diversidade dos países da América Latina, da Iberoamérica, e também a questão principal que talvez nós precisemos olhar ao reverter a pergunta, né? Será que não é o caso de, através do processo coletivo, recuperar a dignidade do sistema de justiça, que passe a ser percebido pelo cidadão como alguém que há um sistema que realmente entrega a tutela que é devida? E para ouvir o nosso próximo pailenista, então passo a palavra ao professor Oteiza. O microfone. Yo tampoco sé cómo responder la pregunta, para darle espontaneidad. La pregunta es muy sugerente, sobre todo por cómo ha sido planteado. ¿Por qué la sociedad debería creer? Yo me detengo allí. Y es lo que me preocupa. ¿Qué cree la sociedad? Porque lo que cree la sociedad es parte de un ciclo histórico complejo. No es porque nosotros querramos que crea determinada cosa, sino porque ella cree. Entonces esto me lleva a analizar el momento que estamos viviendo en general, como ola general, que en ciencia política se define, yo esto lo insisto en el planteo porque me parece que es trascendente, es un tiempo de rescisión democrática, como dicen los cientistas políticos, de profundo descreimiento en las instituciones democráticas. Tiempo que es muy distinto al tiempo pasado. En términos de proceso, una conferencia magistral, recordada por todos muchas veces, fueron las 5 conferencias que dio Piero Calamandrei en la UNAM, en México, sobre proceso y democracia, donde explicaba por qué el proceso era tan importante para la democracia. Y esta no es una cita meramente academicista, sino que aquella conferencia de Piero Calamandrei era la mejor representación de que el mundo estaba entrando en una fase de fortalecimiento de las instituciones, de los derechos humanos, de las convenciones. Había el inicio de la segunda ola democrática que llevó a mediados de los 70 al fortalecimiento y a que muchos países pasaran a tener gobiernos democráticos donde rigiera la ley, las constituciones y demás. Hoy el escenario es distinto. Entonces, ¿cómo se contesta esta pregunta hoy? ¿Por qué un proceso colectivo es importante para mejorar esta percepción pública? ¿Qué buenas razones hay? Si uno es muy llano en el lenguaje, ¿cómo explicarle a otros que esto es bueno? Y desde el punto de vista de la filosofía, saliendo de Rawls y pasando por Habermas, que fueron 2 fases muy importantes de la explicación de por qué la deliberación pública puede dar mejores pautas de convivencia social entre iguales. Y la idea de deliberación encuentra en el proceso, y por eso hay buenas razones para que crean que esto es así, encuentra un escenario que muchas veces no encuentra ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. ¿Por qué? Porque el proceso supone una discusión entre iguales, factor que en general no se da en la vida pública, donde la primacía de intereses genera una determinada normatividad social como consecuencia. En el proceso no, discuten iguales. Discuten iguales que al mismo tiempo,
simplificando mucho y diciendo algunas cuestiones obvias, además deben probar aquello que dicen, cosa que no sucede en ninguna de las otras dos ramas de la administración del Estado, muy simplemente hablando. Y además de esto, hay sucesivos controles sobre la decisión final. Entonces, el producto que debería arrojar un proceso colectivo es un producto profundamente analizado sobre bases epistémicas fuertes sobre la verdad que trae aparejada la protección del derecho, lo que no sucede en otros ámbitos. Ahora, para que esto funcione así, lo que debe haber también es una conciencia de cuánto se está jugando en este proceso y qué significa la exclusión y no tener este proceso, no tener procesos colectivos y muchas veces no tener justicia. No puedo contenerme a hacer una referencia aquí. México acaba de quedarse sin justicia. México ha pasado una fase de no hay más jueces, vendrán nuevos jueces y quién sabe cómo se elegirán estos jueces al final del camino. Este ejemplo me parece muy fuerte y muy importante para discutir seriamente sobre los temas de justicia que suponen confianza pública y nos exigen a nosotros explicar por qué estas cuestiones son importantes. La Agenda 2030, que realmente son un momento de luz en la humanidad, donde los estados dicen, miren, no podemos dejar a nadie solo. Este es el lema de la Agenda 2030. El punto 16 es el objetivo de acceso igualitario a la justicia. Y no puedo tener acceso igualitario a la justicia si tengo una gran parte de la población excluida de la discusión del sistema. Y para no tenerla excluida, necesito procesos representativos donde aquellos intereses lleguen al examen de un tercero imparcial. Yo no creo que convenza a la sociedad, pero al menos me gustaría hacer el intento. Gracias. O professor Oteiza reforçou o problema da conexão entre a tutela coletiva desses direitos humanos e fundamentais e a democracia, e de o risco que nós hoje sofremos com a emergência de democracias iliberais, dando exemplo do caso mexicano, que recentemente criou um novo sistema judicial onde os juízes mexicanos passarão a ser eleitos, talvez por um interesse político de ocasião, prejudicando ainda mais a legitimidade do sistema de justiça. E até que ponto nós poderíamos, então, imaginar que, nesse momento da história, nós podemos ficar sem instrumentos como esses que podem garantir a tutela daqueles que talvez não tenham voz, talvez equilibrando essas posições jurídicas. Nós temos mais 2 conjuntos de perguntas e agora nós vamos fazer uma rodada, primeiro com os professores Lourenço e Cássio, e depois com os professores Eduardo e Santiago. A primeira pergunta, que é para os professores Lourenço e Cássio: como equilibrar o devido processo legal e a eficiência na perspectiva dos direitos individuais frente à necessidade da celeridade processual nos processos coletivos? O professor Scarpinella Bueno dizia, entre outras coisas muito importantes, uma que foi repetida por Santiago, que é a necessidade de ter o day in court, a necessidade de ter acesso à justiça de todos aqueles que precisem, têm o seu direito, em termos da Constituição espanhola, o direito à tutela judicial efectiva. Então, quando falamos de processos coletivos, falamos normalmente de casos com grandes coletividades, e para facilitar o acesso à justiça a essas coletividades e realmente simplificar o processo com um representante adequado, com diversas técnicas que temos no direito comparado,
mas que pretendem que alguém, privado, uma associação, é a opção que tem majoritariamente a Europa, um procurador, o Ministério Público, que vai levar os casos da coletividade, mas sem que os membros individuais ingressem no processo pessoalmente. Então, não é uma representação em sentido clássico, por isso eu não gosto do nome da diretiva, não são ações de representação, não há uma representação de alguém que atua em nome com um poder notarial, é uma representatividade, é mais parecido ao direito sindical, que alguém que tem esse potencial e essas garantias de atuar com boa fé, com efetividade no processo, possa proteger os interesses daqueles que ficam em casa, mas precisam também da tutela. Então, temos aí diversas possibilidades. Claro, nas class actions, um elemento importante é a notice, notificar ou comunicar que tem começado ou que se quer começar um processo coletivo e que aqueles que possam ter, dependerá da norma concreta, aqueles que podem ter algum interesse em influir no desenvolvimento desse processo, poderão intervir. Realmente, o projeto espanhol, e essa é uma questão muito que eu gostaria de debater, proíbe a intervenção dos indivíduos. Por quê? Porque acha que as associações, as entidades exponenciais já têm garantias suficientes e não querem complicar demais o processo, com pretensões mais largas e depois a inclusão por intervenção processual de pretensões individuais. Depende da concretização. E em tudo isso, ademais, o ponto importante nessa matéria, que vai ser tratada num painel posterior, é sobre os efeitos da sentença. Em princípio, a sentença deve ter efeitos em toda a coletividade, mas alguns desses membros da coletividade talvez queiram eles próprios, eles levar o assunto pessoalmente com uma estratégia diferente, com uma maneira diferente. Então, no direito comparado também temos soluções diferentes. Claro, aí a questão é que, quando falamos de processos coletivos, falamos de questões heterogêneas. E o Código de Defesa do Consumidor brasileiro e depois o Código Modelo ibero-americano acha a diferença importante, sobretudo aqueles interesses individuais homogêneos que têm na base muitos direitos subjetivos que têm a estrutura clássica do direito subjetivo. E aqueles outros, interesses difusos, em sentido estricto, ou interesses coletivos, também em sentido estricto, que possam ter uma relação entre o indivíduo, os indivíduos dessa coletividade e o bem jurídico muito mais distante. Então, a concretização pode ser diferente e no direito comparado a concretização é diversa. É nos casos em que temos direitos subjetivos individuais onde há mais preocupação para respeitar esse day in court right, esse direito à tutela judiciária que têm todos os que podem alegar ter algum direito, algum interesse legítimo. Então, uma das soluções é a das class action, opting out, aqueles que não querem fazer parte dessa coletividade que a sentença vai decidir, eles devem sair do grupo, devem expressar que eles querem litigar por a sua maneira, não? Por separado. Quem não diz nada vai
ficar nesse grupo, porque que não quer ficar obrigado pelos efeitos dessa sentença, deve expressamente sair. Outra solução é opting-in, aqueles que querem aceitar os efeitos da sentença devem dar um passo adiante e dizê-lo. Aqueles que não dizem nada não vão se beneficiar por essa sentença. A Alemanha, por exemplo, tem optado na norma que desenvolve a diretiva, tem decidido o opting-in. Na Europa, muitas dos documentos de trabalho optam por essa solução talvez mais prudente, opting-in. A diretiva não decide nada, deixa aos Estados decidir segundo a sua eleição. Sim que decide nos casos de consumidores estrangeiros que, para se ver afetados pela sentença, devem expressamente ingressar no grupo. É uma medida prudente dentro dessa diversidade de Estados e de regulações que podemos ter na Europa. O projeto espanhol, que, por certo, desapareceu, era o texto até há um mês, era o projeto de lei de medidas em matéria de eficiencia del Servicio Público de Justicia, de acciones colectivas para la protección y defensa de los consumidores e intereses de los consumidores usuarios, tinha 3 secções, uma sobre medidas adequadas, medios adequados para a resolução de conflitos, outra secção, mudanças orgânicas importantes, e uma terceira secção sobre a transposição das exigências da diretiva. E esse projeto eu acho que valente e eu acho que correto, porque optava por um opting out, como regra geral, nos casos de ações rescisórias, e só quando o juiz achar que deveria mudar o critério e aplicar o opting-in, tem o limite dos 3.000 euros. Deve ser maior dos 3.000 euros essa pretensão individual. Muito é bem. parecido às regras da Unidroit, opting out, e só naqueles casos em que por a entidade pequena da pretensão, que se não articulamos uma via para a proteção dessas entidades, não vão ter o seu dia na Corte, vai ter um critério distinto de opting out. Então, quem não diz nada, nesses casos, vai ser beneficiado em caso de uma sentença estimatória. Então, é a complexidade e a necessidade de equilíbrio que deve encontrar-se para assegurar as garantias processuais. Não é simples e os diferentes exemplos são muito diversos, mas devem também respeitar os direitos fundamentais. Muito bom, o professor Lourenço fez uma síntese de uma das maiores questões mais complexas da técnica dos processos coletivos, mostrando que o maior problema que nós temos é quando o processo coletivo tenta resolver também a questão dos direitos individuais que nós chamamos de homogêneos, que são aquele conjunto de direitos individuais que já existiriam de qualquer maneira, mas que passam a ser tutelados agora como um grupo único de maneira conjugada, que pode ser agrupando todos e permitindo que alguém saia se quiser, opt-out, ou pode ser
apenas para os que queiram estar dentro do grupo e, portanto, exigindo que eles optem por entrar, opt-in. É um tema muito interessante. Agora nós vamos ouvir o professor Cássio sobre essa pergunta técnica. A situação na Europa é uma situação ainda de progressão, como vocês puderam perceber, ainda estão definindo, e o professor Lourenço chamou muita atenção que o modelo projetado da Espanha talvez fosse o melhor, mas que talvez não venha a ser aprovado. Mas eu não disse, Hermes, perdão, porque no Congresso dos Deputados, no Parlamento Espanhol, essa secção de ações coletivas desapareceu. Então, agora era muito bom para ser verdade, eles... Professor Cássio. Obrigado. A gente comentava que só muda o endereço, né? Porque o novo projeto de ação coletiva brasileira também foi engavetado, sumiu, né? Depois ressuscitou e mataram de novo antes da Semana Santa, aquela coisa, né? Mas eu acho assim, a resposta efetivamente da pergunta, lógico, do ponto de vista teórico ela é muito satisfatória, mas extremamente complexa na prática e nas soluções legislativas normativas que se pode dar. E, ao meu ver, até é um passo anterior, mas que dialoga, óbvio, com a técnica do opt-in ou do opt-out, mas é a ideia da representatividade adequada, né, que tem um pouco a ver com o que eu falei antes. Ao meu ver, é a grande chave da questão da ação coletiva. Quer dizer, na medida em que haja uma confiança sistêmica, até conversando aqui com a consideração do professor Eduardo, em termos de democracia, em termos de representatividade ampla, né, não no sentido técnico apenas, a representatividade do direito privado, negocial, né, é outra questão, mas no sentido de as pessoas verem e se compreenderem dentro daquela classe, dentro daquele ente exponencial. Então, é bem isso. Eu estou tranquilo que a OAB vai fazer o trabalho dela com a ação coletiva, ou o MP, o Ministério Público, vai fazer o trabalho, ou o meu sindicato vai fazer o trabalho. Aliás, é curioso, para nós do processo brasileiro, isso em relação aos colegas de fora, para nós o processo laboral, o processo do trabalho é uma outra coisa. Enquanto que na maior parte do mundo o processo do trabalho é processo civil com especificações, especialidades. Para nós é outra coisa, por razões históricas, né, vem da década de 30 no Brasil, etc. e tal. Mas, na justiça do trabalho, a experiência do sindicalismo é muito importante. A pessoa se sente, vou usar até uma palavra moderna, com uma sensação de pertencimento. É isso. Pertencimento, deve ser, né? Em Portugal, com certeza é. Pertencimento ao sindicato, seja o sindicato do empregador, seja o sindicato do empregado, no sentido do que aquilo que o sindicato obtiver em juízo, está obtido. Aquilo que o sindicato não obtiver em juízo, não tem. Então, transportando essa sensação, ao meu ver. E aí a questão do opt-in e do opt-out, e eu concordando com o professor Lourenço aqui, né, ao meu ver, é a solução adequada diante disso, só pode ser, do ponto de vista teórico, lógico, o opt-out. Quer dizer, você não quer, respeita-se a manifestação de vontade individual. O opt-in, com o devido respeito, é muito cômodo para quem não gosta de processo coletivo. Porque é a inércia do ser humano. Veja, eu não vou, eu não tenho como ir, eu não sei que existe. Veja, em termos de América Latina, de Brasil, mais do que em termos de Europa, permito-me dizer, com muita tristeza, e falando da realidade brasileira, nem generalizaria para toda a América do Sul, mas as pessoas não têm ideia mínima do que é ter direitos mínimos, como cidadão, como mulher, como menina, do que for. A mulher acha que ela é uma escrava sexual do marido. Ela não sabe que não é. Porque não ensinaram. É isso. É provavelmente o inverso. Perfeito. Então, sabe, essas questões é que me parecem relevantes. Então, o opt-in é um perigo dentro desta compreensão. E apenas para descartar e ser fiel ao tempo, não sendo, mas ilustrando uma das importantes considerações que o professor Santiago também trouxe, quando os poderosos
se unem contra o processo coletivo. No Brasil, não obstante tantas coisas boas, positivas, né? Tantas cabeças pensantes aqui há tanto tempo, mas no Brasil nós temos um exemplo desastroso. O querido professor Camilo Zufelato sabe disso, um grande estudioso do assunto também. Nós temos na Lei da Ação Civil Pública, a famosa Lei da Ação Civil Pública, vejam, de 85, coisa rara, né, para um país como o nosso, temos lá o parágrafo único do artigo 1º, que diz: não cabe ação coletiva contra pretensões de direito tributário, previdenciário e um negócio que nós chamamos de FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma contrapartida pelo trabalho do empregado, tal. Não cabe esse tipo de ação. Para nós é pior, por medida provisória. A Argentina conhece medida provisória, baseada num decreto, né, os decretos lá da Constituição italiana, né, enfim, a lei feita pelo chefe do executivo, isso que é medida provisória, antes mesmo da Constituição brasileira ter sido emendada para proibir medida provisória para fazer lei de processo, embora continue fazendo, né, a citação eletrônica e tal, é outra história. Mas o problema dessa emenda constitucional da época, ela congela, ela mantém em vigor as medidas provisórias à época pendentes de aprovação pelo Congresso. Ou seja, para todos os efeitos, nós temos uma lei proibindo ação coletiva contra o Estado e justamente no bolso do Estado a arrecadação que é feita por direito tributário, pelos tributos. Então é um exemplo que infelizmente ilustra negativamente, né, o emprego disso. Por isso que eu digo, o opt-in seria, na minha humilde opinião, tal, mas a chave é ter confiança no ator do processo coletivo e, embora isso vá ficar lá numa hipotética questão que eu imaginei que possa ser feita, quando houver a classe passiva, a mesma coisa. Eu estou bem com aquela classe passiva que me representa. Né? É isso. Muito obrigado, professor Cássio. O professor Cássio mostra, mais uma vez, que as tensões e os interesses políticos estão sempre em choque, permanentemente pressionando o sistema de tutela dos direitos coletivos, não pelas suas deficiências, mas sim pelas suas virtudes. Quando funciona é que não é querido. Tá? E eu vou... Por favor, professor Marcelo. Tem um trabalho do Cássio... O Cássio, ele tem em algum momento, ele tem uma veia artística. O Cássio aqui, ele tem uma ligação com a música muito grande. Então, tem textos dele, tem um texto do livro Execução Provisória dele, que ele trabalha a estática e a dinâmica, pensando justamente nos momentos e no tempo da música. Mas tem um texto que eu encaminhei para vocês aí, que estão no grupo do WhatsApp, que eu fui resgatar enquanto ele estava falando, chamado Requiem, que é a Missa dos Mortos, a Ação Civil Pública. Houve uma série de medidas, na década de 90, que foram, vamos dizer assim, tirando o sangue da ação civil pública. Medidas que eram feitas, medidas provisórias, e o Cássio escreveu um texto, corajoso até, porque afrontava o poder público, e esse texto é o REC em Ação Civil Pública, narrado como se fosse uma novela. Havia um corpo no chão, e esse corpo no chão tinha sido baleado, e esse corpo era Ação Civil Pública, e todo mundo assistia sem fazer nada. Então, é um texto belíssimo, você aprende sobre essas mutilações que foram feitas à Ação Civil Pública, como esse dispositivo que foi citado, a partir desse texto, e no final você percebe que você não está numa série de Netflix, você está... Nem existia Netflix, você está, na verdade, vendo a vivo e a cores o que aconteceu com a ação civil pública. Obrigado. Nós queremos manter a espontaneidade no nosso painel, mas nós não queremos ultrapassar em muito o horário combinado. Tivemos um pequeno atraso, então... eu vou sugerir um decotamento. Nós vamos pular a terceira pergunta, vamos passar a quarta pergunta para ser respondida pelo professor Oteiza e depois pelo professor Santiago. E aí nós temos uma palavra do professor Marcelo Abelha fazendo
um debate geral com o que foi colocado e podemos fazer uma roda final de discussão. Podemos prosseguir assim? Eu queria, antes de mais nada, registrar que todos aqueles imerecidos elogios do professor Marcelo Abelha estão comprovados até agora totalmente inverídicos. Porque, como vocês podem perceber, o nosso coordenador do evento está totalmente engajado no evento. E as duas primeiras perguntas foi ele que elaborou. Então, eu vou revelar aqui para que vocês saibam que a cada minuto, a cada tijolo da construção desse evento, teve a participação do professor Marcelo Abelha e dos nossos queridos alunos do mestrado que estão aqui. A próxima pergunta é: como o Código Ibero-Americano de Processos Coletivos e o seu aperfeiçoamento e atualização poderiam servir de base para a harmonização normativa em outras jurisdições que buscam fortalecer a proteção coletiva? Professor Oteiza. Es difícil responderla brevemente. Voy a lo que creo que es el nudo de la pregunta. Indudablemente, y esto es un elogio para el Instituto Iberoamericano, porque inauguró una tendencia que después fue seguida en la cultura anglosajona y en la cultura europea, que es elaborar propuestas normativas por académicos, que también tiene una gran ventaja, porque piensan en los problemas más allá de los intereses en términos generales. Y el Código Modelo para Iberoamérica fue la representación de esto, fue llegar a acuerdos sobre una carta que permitía resolver conflictos colectivos. Y esto fue un gran aporte, igual que fueron los códigos modelos sobre proceso civil y proceso penal, que explican en gran parte el proyecto de Ali Unidroit sobre las normas procesales en términos transnacionales, que tuvieron un amplio impacto, el cual tuvo efecto sobre las normas de Eli Unidroit sobre las reglas, que recogen en general una visión en la cual el proceso individual y el proceso colectivo se nutren mutuamente. No puedo solamente pensar en el colectivo si no pienso en el individual. Pero no puedo pensar solo en el individual, básicamente es el mensaje. En América Latina se hicieron los dos pasos separados, proceso individual con código modelo, proceso colectivo con código modelo. La evolución ha llevado a que se hable de procesos individual y proceso colectivo como correspondiente. Ahora, el eje de la pregunta es, ¿debe servir de modelo para la armonización? Y está muy bien formulada la pregunta, porque el mayor error en derecho comparado es el trasplante. Es decir, poner aquí algo que funciona en algún lado, en lugar de discutir ideas en general y posibles soluciones como hacen muchos académicos o teóricos. Una de las cuestiones que me parece importante decir, y ya concluyo con esto, pero no quería evitar decirlo, es que no estamos hablando de promesas cuando hablamos de derechos. Pareciera una gran obviedad, pero me parece que no lo es tanto. Si nosotros no tenemos un sistema judicial eficiente, si no tenemos una cultura efectiva, si no tenemos un debido proceso, aquellos derechos como tales no existen, son promesas que pueden o no ser cumplidas. Hay una famosa frase muy vieja, pero no por ello menos importante, de Hobbes, incorporada al Leviatán, que decía: covenants without swords, pactos, derechos sin espadas, are but words, son solo palabras.
Si no tenemos un proceso individual y un proceso colectivo en los cuales pueda ser posible el restablecimiento del derecho violado, no tenemos el tal derecho que pensábamos tener. Entonces, preocuparse, me parece, por la efectividad y la discusión y la armonización es una tarea desafiante, pero creo que es el eje de nuestra tarea, ¿no? Gracias. Muito bem, professor Oteiça sintetizou as razões de buscarmos harmonização. Estamos aqui, Portugal, Peru, Espanha, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Brasil, nesse evento discutindo o mesmo tema. É possível conversar sobre o mesmo tema entre diversos países. Professor Santiago. Muito obrigado. Vou tentar falar de 5 ou 6 titulares, porque van a ser pontos que van a ser debatidos nas mesas que van a venir no dia de mañana. El primer punto es si los procesos colectivos debieran ser un deber de los estados. Esto es, si cada estado debiera tener el deber de tener una regulación adecuada del proceso colectivo. Esta discusión para Brasil seguramente sea una discusión sin sentido, mas tem muito sentido para países que no tienen un desenvolvimiento de procesos colectivos. Entonces, para esto voy a dar una noticia que quizás no todos los estudiantes sepan, pero ya está prácticamente pronto un borrador de Convenio Iberoamericano de Acceso a Justicia. Este convenio iberoamericano fue preparado por ACOMJIB, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, por la Cumbre Judicial Iberoamericana y por el Programa Iberoamericano de Acceso a Justicia. Y la innovación es que tiene una disposición ese tratado, si fuese ratificado por los estados, que dice que todos los estados tienen que tener procesos colectivos que funcionen de manera adecuada y eficiente. O sea, que estaría poniendo fin a una de las discusiones teóricas a través del tratado, si es que finalmente el tratado es aprobado. Otro punto también que me parece importante para repensar si el código modelo debiera ser flexibilizado en algunos puntos para poder dar más opciones a distintos países para adoptar el modelo, es el tema de la justicia multiportas, que también va a ser objeto de una de las mesas de debates, porque en América Latina al menos tenemos una idea de que la justicia multiportas es tener arbitraje, conciliación, mediación, proceso judicial. Mas eso está demostrado que no funciona. La justicia multiportas verdadera es cuando existe de manera unificada una ventanilla, como le llama el sistema europeo, un lugar físico o virtual donde la persona llega a decir, este es el problema, este es el conflicto, y debidamente asesorada elige la puerta que le parece más adecuada para su conflicto. Dejar que la persona vaya de una oficina pública a otra viendo a qué camino puede ir no es justicia multiportas, eso es tener un sistema asistémico, valga a contraposición. Necesitamos tener un lugar físico, virtual, donde la persona pueda optar. Eso es realmente la justicia multiporta, que no es obligar a una persona a optar por una porta, sino que es dar la información necesaria para que esa persona, con información necesaria, consentimiento informado, determine cuál es la mejor porta. Y ese punto implicaría que los procesos colectivos y probablemente los procesos estructurales serían una de las posibles portas de acceso al sistema de justicia. Tenemos que pensar también en eso. Otro punto que me parece importante que van a debatir, yo sé que a Hermes este tema no le gusta demasiado, ¿no? Es si siguen teniendo sentido la clásica distinción entre derecho difuso, colectivo e individual homogéneo. Esa es una discusión que tenemos que dar, porque es una discusión necesaria. Yo no tengo una solución, no voy a opinar sobre eso, pero creo que tenemos que discutir ese punto. Otro tema fundamental que está muy debatido en América Latina, ¿cuál es realmente el rol de los tribunales en los procesos colectivos? Esto es, no la discusión del juez activo o el juez pasivo, sino la discusión sobre hasta dónde puede llegar un juez en materia de políticas públicas, en materia de reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, existe una ilimitación, existe un límite, ¿dónde está el debate? Otro punto que para mí es central, porque además el código modelo
não fala disto, mas as regras europeas sí falam muito destos, que es trocar la cultura del conflicto. Esto es, nosotros siempre vemos el proceso judicial, sea individual o colectivo, como un enfrentamiento estratégico entre dos polos. E eu acredito que a sociedade não tolera mais esta visão do processo. Pode ser apaixonante a estratégia processal, pode ser apaixonante as estratégias de litigação para os advogados, mas a sociedade não permite que a solução seja qual é o melhor estratega que tenha a solução ou a pessoa que tem razão em quanto a seu direito. Então, esta insistência, este ponto que as regras europeias ponem no centro da colaboração e proporcionalidade no processo coletivo, eu acredito que requiere uma mirada interessante a través do código modelo para estes dois princípios fundamentais, colaboração e proporcionalidade. Incluso também o debate de si es necessário tentar caminhos de acordos. Sabemos que o código modelo optou por la posición más conservadora en materia de acuerdos, mas ese no es el camino que aparentemente se debiera seguir. Entonces ahí creo que tenemos una discusión bien fuerte. Y para terminar, algo que no sabemos qué hacer en ninguna parte del mundo, creo, que es el drama del proceso de ejecución. No sabemos qué hacer con la ejecución dos procesos individuales, imagina você a dificuldade para a execução dos processos coletivos, que é quando logramos ter uma decisão do conflito, seja pelo acordo, seja pela sentença, mas não está complementado. Como fazemos com isso? Creo que estes são pontos que deverão ser rediscutidos, não para modificar o código modelo, sino para repensar si no tenemos que lograr un equilibrio mayor que permita a los estados tener más opciones para elegir cuál va a ser el modelo que va a optar. Porque como falaba Eduardo, eu no acredito que pueda ser posible que todos los estados repitan su mismo modelo de proceso colectivo. Yo creo que puede ser posible, sí, un tronco común, un tronco básico, y luego cada país tiene diferentes realidades en materia de cantidad de conflictos, de tipo de conflictos, de cultura de litigio. Entonces, ahí me parece que tenemos un camino bastante interesante para los debates que vendrán seguramente en los próximos días. Una referencia muy breve. En la última revista del Iberoamericano hay un trabajo muy bueno de Santiago sobre el tema de cooperación. Y en la visión de que uno es correspondiente al otro, el colectivo es correspondiente el individual es correspondiente al colectivo y viceversa, esta idea de cultura y la idea de cooperación era algo que no, voy a repetir lo mismo de Santiago, solamente para subrayarlo. Creo que es un error seguir pensando en el antagonismo socialmente. La sociedad no es antagonista por naturaleza. No voy a un proceso como una pelea. La gran discusión que se dio en el derecho procesal sobre proceso inquisitivo o proceso adversarial es una discusión de cara, de espaldas a la sociedad. La sociedad no ve la vida como un enfrentamiento y como una pelea. Entonces no existe un presupuesto válido, legítimo, para pensar que los procesos, la regla debe ser el enfrentamiento. Debería ser la contraria. La regla debería ser la cooperación, como dice bien el Código Procesal brasileño, y esto debería ser trasladado también al colectivo. Una de las grandes avances de las reglas de Elie Unidroit es justamente que el eje de pensamiento es: no hay más el falso dilema entre inquisitivo y adversarial, sí hay un principio de cooperación y sí hay un principio tan importante como este anterior, que es la idea de proporcionalidad. Yo tengo que saber, y esto tiene que ser frente a un juez independiente. No son soluciones tan difíciles de obtener. Si se piensa bajo la idea de que es posible cooperar, y es muy difícil pensar que socialmente ciudadanos iguales no puedan cooperar, si no estoy en la selva. Nada más, gracias. Quiero una sugerencia. Muito obrigado, professor Santiago, professor Teysa. Professor Marcelo. Não sem antes reforçar o teu trabalho maravilhoso nesse congresso. Mais uma vez, agradecer pela parceria de sempre.
As perguntas que foram feitas, eu fiz um resuminho, vou trazer esse resumo como forma de síntese do que foi conversado. Por que acreditar no processo coletivo como um meio efetivo e eficiente? E essa é uma pergunta que todos eles disseram ser uma pergunta aparentemente simples, mas difícil de responder, como a pergunta que a gente faz para nós mesmos na frente do espelho, por eu sou feliz? Essa é uma pergunta extremamente difícil, mas, basicamente, o Cássio trouxe a importância de que o processo coletivo não concorre com o processo individual, pelo contrário, eles têm que ser vistos lado a lado, têm que ser vistos de forma harmônica, subsidiária, uma troca incessante, porque, quando se fala em processo coletivo, parece que você afasta o processo individual. O processo coletivo é aquele que viabiliza o acesso de interesses que não seriam tutelados, a importância do Ministério Público e a proteção dos vulneráveis, a necessidade de acreditar nas instituições, inclusive privadas, e fomentar o acesso à justiça para quem precisa de justiça. O que é muito para poucos é pouco para muitos, e essa é a importância de você trazer essa igualdade para dentro do processo. Não aceitar a perda individual de direitos, o day of court, de forma justa pelos seus representantes. O professor Lorenzo realçou a importância do estudo do processo coletivo no Brasil, fez apontamentos elogiosos à importância e o desenvolvimento, inclusive na formação acadêmica dele, falou do custo da justiça para os vulneráveis, o quanto que a justiça é custosa e o quanto que ela pode ser acessível para aqueles que necessitam dela. Falou da conexão da tutela processual coletiva na Europa com as lides de consumo e com de meio ambiente, ou seja, o processo coletivo europeu está muito relacionado, o seu desenvolvimento, às lides de consumo e às lides ambientais. O professor Santiago Pereira Campos falou exatamente dessa inquietante pergunta, simples e complexa, que é essa importância do processo coletivo. O processo coletivo traz a pergunta: funciona adequadamente? O processo coletivo leva a juízo milhões de direitos que estão à margem à justiça. Quantos casos, é a pergunta que ele faz, ele leva milhões de direitos, mas quantos deixam de ser levados? Essa é a pergunta inquietante que tem que ser respondida. E esses que não são levados são direitos que precisam ser investigados para que se possa levá-los efetivamente à justiça. E o poder público teria que reconhecer a importância do processo coletivo para sedimentar um sistema de justiça que atue em prol de quem precisa. O professor Eduardo Oteiza faz um questionamento do que deseja a sociedade, qual é a importância do processo coletivo com a própria sociedade, e faz uma importante conexão da democracia e da abertura democrática dos países e da formação das instituições democráticas com o surgimento do processo coletivo. E diz ainda o professor que o processo deve ser uma via para realizar o que não é tratado de forma igual nos processos administrativos e legislativos. O processo deve produzir o resultado que esses outros meios, legislativo e executivo, não produzem. E o processo, a importância do processo coletivo como um local onde você efetivamente tem a confiança pública na produção de resultados justos sobre direitos sociais e públicos, e o risco que se tem hoje da ilegitimidade do sistema de justiça com o aniquilamento de instituições democráticas. Em relação à efetividade e eficiência, a segunda pergunta, que foi respondida pelo professor Lorenzo e pelo professor Cássio, o professor Lorenzo fez um panorama muito vivo de como é o sistema opt-in e opt-out na Europa, como ele se desenvolve, e a dificuldade que se tem nesse sistema europeu de equilibrar os direitos individuais com a tutela coletiva. E trouxe aqui a experiência recente do processo legislativo
que desapareceu no parlamento espanhol. O professor Cássio trouxe o problema da vulnerabilidade, da hipossuficiência dos direitos no país, e, especialmente, o quanto que essa vulnerabilidade, essa hipossuficiência, especificamente do Brasil, que talvez seja um dos países mais pobres, no sentido não apenas de riqueza, mas também pobreza no sentido de ignorância de saber. E isso levaria a uma situação de afastamento da justiça, na medida em que ninguém poderia exercer genuinamente um opt-in ou um opt-out se desconhece a existência dos próprios direitos, para poder manifestar-se como opt-in e opt-out. Em relação ao código modelo e sua importância, o professor Oteiza trouxe a importância da harmonização dos direitos de acesso à justiça e de que esses direitos efetivamente não sejam promessas, mas que sejam realizados no sistema de justiça, trazendo aqui aspectos importantes de Hobbes, trazendo aspectos importantes de Rawls, conceitos filosóficos para sustentar o que disse. O professor Santiago traz, na verdade, itens que estão fazendo parte deste evento e que necessariamente precisam ser repensados e rediscutidos, e cito alguns deles, como, por exemplo, um tronco comum que possa ser objeto comum a todos os estados e cada estado possam desenvolver o seu próprio sistema, atendendo às suas peculiaridades locais. A flexibilização de um modelo que possa ser melhor utilizado pelos países num sistema multiportas. E aí fez a distinção de um sistema multiportas aparente e o sistema multiportas verdadeiro. E aqui sugere um sistema virtual que o sujeito possa escolher um caminho sabendo e conhecendo o que ele vai escolher. Discutir um sistema, não deu uma resposta, mas colocou para uma reflexão, o problema da conceituação dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, até que ponto isso realmente favorece o desenvolvimento da tutela coletiva, uma conceituação que até hoje tem deixado, especialmente a jurisprudência, derrapa muito no conceito e acaba sendo uma forma de não se tutelar os direitos coletivos. Trouxe ainda, e nesse aspecto houve a intervenção do professor Oteiza, de que um sistema polarizado e adversarial já não cabe mais no modelo de processo coletivo, sendo necessário a busca de uma colaboração e a busca de soluções consensuais para atender esses direitos, no que foi corroborado pelo professor Oteiza, quando fez um comparativo entre o modelo de sociedade, que não é um modelo de litigância, fez até uma comparação, não é uma partida que se joga onde tem duas pessoas que estão litigando e vai ter um vencedor e um perdedor, mas que deveria, sim, buscar uma consensualidade como forma de tutela dos direitos. E, por último, o professor Santiago trouxe o drama do processo de execução e dos meios de atuação de executiva dos direitos como sendo ainda insuficiente para atender a todas as soluções prometidas no plano do direito material. Então, todos esses aspectos são aspectos que tocam o tema do nosso evento, do nosso congresso, todos eles colocados como se fossem, quando a gente prova o iniciozinho do vinho, né? E a pessoa nos serve e você experimenta, aqui nós delibamos um pouquinho daquilo que nós vamos discutir aqui nesse congresso, e de uma forma que nos aguça a estar aqui e ouvir ainda mais todos os professores com as suas experiências de países diferentes, experiências de culturas diferentes, e que estão aqui em torno de um objetivo comum, que é buscar um caminho para compreender melhor o processo coletivo e, quem sabe, sairmos daqui, pelo menos, com mais nortes e faróis que possam guiar os nossos estudos e as nossas reflexões. Então, no geral, acho que foi isso que foi objeto de discussão e tentei resumir de uma forma muito simples, sem
sem a erudição dos professores que puderam expor seus temas. É isso.